Por isso admiramos a Nova Itália, por isso admiramos a Hungria e a Polônia, admiramos aqueles que se afirmam e não aqueles que se negam. O problema do mundo não é a xenofobia, mas a oikofobia, de oikos, oikia, o lar. Oikofobia é odiar o próprio lar, o próprio povo, repudiar o próprio passado. Além da oikofobia, o ódio contra o próprio lar, deveria preocupar-nos também, cada vez mais, a teofobia, o ódio contra Deus. Há uma teofobia horrenda, gritante na nossa cultura, não só no Brasil, em todo o mundo. Um ódio contra Deus, proveniente, sabe-se lá de onde, canalizado por todos os códigos de pensamento e de não pensamento que perfazem a agenda global. Para destruir a humanidade é preciso acabar com as nações e afastar o homem de Deus, e é isso que estão tentando, e é contra isso que nos insurgimos. A realidade, pelo menos a realidade humana, está estruturada em torno da linguagem, da palavra, do verbo, portanto do logos. Tudo o que temos, tudo o que precisamos é a palavra. Ela está aprisionada, mas com amor e com coragem havemos de libertá-la. Que Deus abençoe a todos vocês, os que creem, os que não creem, os que estão conosco, os que ainda não estão conosco. Que Deus abençoe o presidente Jair Bolsonaro e que Deus abençoe o Brasil. Anoê Jaci. Muito obrigado. Bom, vocês assistiram aí trechos do discurso do Ernesto Araújo e tem um amigo meu que me pediu para fazer um vídeo sobre isso há um tempo, já desde quando saiu o discurso, né? E eu tô enrolando porque eu não sei por onde começar, cara. Eu não sei por onde começar, esse discurso me incomoda muito, me incomoda até emocionalmente. Claro, eu fiz uma seleção bem específica de alguns trechos para mostrar para vocês a razão do meu desconforto. Mas o discurso dele foi basicamente sobre 3 conceitos importantes, né? Conhecimento, verdade e liberdade, né? Ele começa o discurso citando, que eu escrevi aqui, né, a parte que ele citou, que é João 8,32, né? Kai gnosis te ten aleteian, kai he aletheia eleuterosei hymes. Eu não sei exatamente como é a pronúncia, porque é em grego koiné, né? Não é exatamente em grego ático, mas eu não conheço grego koiné. Mas, pelo que eu vejo, é basicamente muito parecido, pelo menos nesse caso específico, com o grego ático, pelo menos gramaticalmente falando, né? Claro que tem diferenças, eu não as conheço, porque eu não conheço grego koiné, ok? Mas o trecho se refere a isso, né? Gnose, né? Conhecimento. Então eu gostaria de aproveitar, como eu sempre digo que faço, para passar algumas coisas que talvez vocês não saibam. Curioso. Vamos fazer um link já entre esse vídeo aqui e os vídeos que eu estou fazendo sobre grego ático. O segundo vídeo que eu fiz sobre grego ático, vou deixar no i aí, qualquer coisa assim, eu uso o banquete, né? Eu falo sobre o banquete de Platão. E lá no banquete de Platão aparece uma discussão que é justamente sobre o amor, que é uma coisa que está muito presente ali no discurso do Ernesto, né? E o que está colocado lá no banquete, que eu não cheguei a avançar até lá, né? Porque eu mostrei a posição de todos os... Quer dizer, eu apresentei apenas de maneira introdutória a posição de todos os personagens, ou de todas as personagens que estão falando ali, e não me foquei no Sócrates, né? Deixei, não, a gente vai até aqui, tal, e aí o Sócrates falou outra coisa. Até porque o vídeo não era sobre isso, o vídeo se aproveitava da discussão que estava sendo feita ali para falar de gênero no grego, porque no grego a gente tem 3 gêneros, né? O gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. E aí eu estava querendo apresentar para vocês essa coisa da língua do grego ático, e aí dentro daquilo eu, né, apresento o banquete e tudo mais. Mas aí o foco desse ministro das Relações Exteriores
foi exatamente em o amor, na verdade, no conhecimento, como que a verdade seria conseguida ou conquistada através de ah, uma espécie de sentimento, uma espécie de relação com a verdade e tal, e ele fala que isso é mediado pelo amor. Pois bem, isso está bastante claro no banquete de Platão, ali na posição de Sócrates. O que ele vai colocar como definição de amor, ou como ele aborda a ideia do amor, é exatamente essa, de como o amor desperta uma vontade pela busca pela verdade e tudo mais. Né? Eu não vou, assim, eu tô totalmente cansado, exausto, psicologicamente falando. Então, assim, eu não tô afim de fazer uma elaboração, isso me daria muito trabalho, inclusive, pegar o banquete, mostrar a parte de Sócrates, colocar a citação bonitinha, página e tudo mais, na página São Stefanos e tal. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou usar esse vídeo aqui para falar sobre outra coisa. É para falar sobre uma coisa chamada paradigma. Um método, ou melhor dizendo, uma maneira de se entender o conceito de paradigma. Na busca pela verdade ou na busca pelo conhecimento. Né? Ele então apresenta esse trecho, né, da Bíblia. Nesse trecho da Bíblia você tem assim, vamos lá. Vamos lá. Kai, vocês já sabem o que é, né? Se vocês estão acompanhando os outros vídeos do canal. Kai significa e. Então, gnoseste é o futuro, é a segunda pessoa no futuro do verbo gnosco. Então, vou aproveitar isso aqui para falar outra coisa. Se você for procurar nos dicionários em grego, daquele site do Perseus que eu falei para vocês, funciona diferente do português. No português, quando a gente vai procurar uma palavra, um verbo, a gente encontra no infinitivo, correto? Então, se você vai procurar o verbo... Você está procurando a palavra lá, amei, né? Quando você vai procurar no dicionário, você procura no infinitivo, o verbo amar. E aí, para todos os outros, né? Você vai procurar... Você encontrou lá no texto... então eu conheço. Aí você vai procurar no dicionário, você tem que procurar a primeira pessoa... mentira. No português você tem que procurar o infinitivo, né? Então, conhecer você vai procurar no dicionário. Nesses dicionários do grego, você procura pela primeira pessoa do singular. Então, se você clica em uma palavra assim, gnoseste, ou se você procura lá no Perseus a palavra gnoseste, ele vai te dar a conjugação e tudo mais bonitinho, e vai te dar a primeira pessoa do singular como a saída, né, do dicionário, ou como então como você encontra. Pois bem, gnoseste, ele tá na segunda pessoa do plural, indicativo, coisa e tal. E aí quando você vai no português, normalmente você encontra na Bíblia, tá traduzido para o português, a segunda pessoa do singular como conheceis, né? Porque, deixa eu apagar isso aqui. Curioso, que é como o pessoal trata ainda no tu, né? Normalmente, não sei exatamente por que essa escolha de estética, mas é possível você traduzir como você, né? Conhecerá e conhecerá a verdade. Aí aqui eu quero mostrar uma outra coisa. Normalmente quando a gente vai dar uma olhada nessas palavras, assim, nessas frases, o ideal seja que a gente procure o verbo. Eu já mencionei pra vocês, né, isso. Então, tipo assim, aqui a gente tem dois verbos. Com o tempo vocês vão pegar essas questões de morfologia. Você tem aqui gnoseste e eleterose. Com o tempo você pega mais ou menos a morfologia e consegue identificar o verbo. E aí você tem que procurar o sujeito do verbo. Isso facilita para você entender o que está escrito na frase. Então, aqui você tem dois substantivos marcados pelo artigo, né? Então você tem ten aqui e re aqui. São dois artigos femininos declinados. Esse aqui está no nominativo,
e esse aqui tá no acusativo. E eu já mostrei isso pra vocês nesse vídeo que eu citei. A gente viu que tem 4 casos, né, no grego. Então você tem o acusativo, o nominativo, o genitivo e o dativo. E só. A gente vai ver isso com calma depois. Mas aqui você vê que está no acusativo, então ele estando no acusativo não pode ser o sujeito desse verbo. Isso já te dá uma pista de qual é a conjugação do verbo. No caso aqui você tem conhecerá, né, a verdade, aí aqui você tem outro verbo que é o verbo libertar. Aqui você consegue identificar melhor o sujeito do verbo, porque você tem uma palavra aqui no nominativo, né, a verdade, a aletheia. Então ela, muito provavelmente, né, pela estrutura que a gente está vendo aqui, deve ser o sujeito desse verbo. Então o verbo está aqui no futuro também, a gente vai ver com calma isso bem mais pra frente, o futuro, normalmente marcado pelo sigma e tal, mas a gente vai ver isso tudo com mais calma mais pra frente. E você tem aqui a terceira pessoa, então, né? A verdade libertará humas, que é vocês. O humas é o pronome, né? Pronome vocês. Então, pronome vocês, segunda pessoa do plural, né? Ele, na verdade, é humes, né? Com epsilon. Só que aqui ele tá com alfa porque ele tá no acusativo. Então, algumas coisas você acaba, às vezes, não precisando decorar, porque a própria estrutura da frase te ajuda a identificar alguma coisa. Como você sabe pelo artigo que essa palavra aqui está no nominativo, então essa aqui muito provavelmente deve estar no acusativo, né? Do objeto desse verbo. Então, conhecerá a verdade e a verdade libertará vocês. Né? Tô falando aqui por cima, sem muito interesse de fazer análises, e até porque eu não sei, já disse isso, não tenho interesse de mostrar que pareço saber alguma coisa, não. Na verdade eu estou tentando fazer com que quem não tem contato com essas coisas tenha, justamente para que a gente evite uma crença de que entendimentos parciais sobre essas coisas são superpoderes, alguma coisa assim, né? Então o movimento é o contrário, não é fazer parecer que quem conhece isso aqui é super inteligente. Não, é o contrário o movimento, não é se levantar num pedestal, é tentar trazer o público comum, as pessoas normais, para tentar ver algumas coisas dessas, para identificarmos todos que é possível você aprender algumas coisas assim e que é importante. É importante porque a tradição que a gente tem, que é alguma coisa que o Ernesto evoca muito, bebe muito disso aqui. Bebe muito disso aqui, seja na consulta da filosofia grega eventualmente, seja na consulta da Bíblia, que já está escrita em grego koiné e tal, seja na consulta de várias outras coisas, por exemplo, história, que é um tema que me interessa bastante, disse que o pai da história é Heródoto, né, e tal. Então, e aí tem uma discussão sobre isso, inclusive, fala-se em outros autores, fala-se que Tucídides seria mais próximo de um pai da história por causa do método dele, coisa e tal. Quer dizer, Tucídides também está ali na Grécia, né, Atenas e tal. Então a gente precisa ter métodos de acessar esse tipo de conhecimento sobre a tradição, o que envolve descer as línguas. Quer dizer, o Ernesto parece, se eu não me engano, que ele tem alguma formação em línguas. Ele tem alguma formação em letras. Quer dizer, ele tem um conhecimento para poder falar sobre isso, não é algo de outro mundo, né? Estavam falando muito sobre isso. Nossa, agora o Brasil está sendo mostrado, é um Brasil que eu não conhecia, poxa, o Brasil que fala grego, né? Nossa, uau e tal. Assim, aí o movimento que surgiu de outro lado foi de rejeição, né, a isso. Diz assim, isso aí é só um cara pedante, que não sei o que. Não, gente, não, faz isso não, por favor, cara.
Quer dizer, o que ele está fazendo é usar as armas que ele tem para estruturar um discurso retórico e tal. E o fato dele usar o grego ou falar de uma passagem bíblica no grego não desabona o cara. Isso ensina o desabono, cara. Você não deve usar o tipo de conhecimento que eventualmente uma pessoa tem para desabonar a pessoa, sabe? Sabe? Ai, cara, eu tô num incômodo em relação a tudo. Sobretudo porque o discurso dele é muito complicado. É muito. Ai, que coisa, velho. Assim, quando ele fala esse negócio de oicofobia, é exatamente o que eu tenho sentido há algum tempo, sabe? Parece que esse termo oicofobia é um neologismo, né? Teria surgido, ou pelo menos aparece pela primeira vez um cara chamado Roger Sildai, alguma coisa assim. Ele escreve um texto sobre cartas à Inglaterra, alguma coisa assim, letters from England. Ele até usa um pseudônimo e aí ele fala da oicofobia do ponto de vista político, né, de odiar a própria nação, né? Oikos é casa, né? Então odiar a própria casa no sentido de odiar a própria nação. E aí parece que o Scruton, ele usa também, ele começou a adotar isso e agora o ministro está usando esse tipo de significado para essa palavra oicofobia. Então, a oicofobia seria uma espécie de rejeição em relação à própria nação, né? E aí isso seria meio que uma antítese ou uma oposição ao discurso contra a xenofobia, que foi exatamente o que ele fez ali, né? Dizendo assim, não, o nosso problema não é a xenofobia, né? Porque o que se diz da xenofobia? Xenos é estrangeiro, né? E fobia significa medo, mas quando a gente usa a fobia no sufixo, assim, no final de uma palavra, normalmente não significa exatamente, literalmente medo, né? Do jeito que a gente usa a palavra medo normalmente na linguagem comum. Significa aversão, na verdade, né? Então, um xenofóbico, quando se diz que alguém é uma pessoa xenofóbica, é que ela tem aversão, na verdade, a estrangeiros, né? Tipo assim, esse estrangeiro desgraçado que veio pro meu país e tal. South Park brinca muito com essa coisa, né? Que pinta umas pessoas com características de caipira, assim, né? De trabalhador de fazenda e tal, pessoas que trabalham no campo. Quer dizer, o South Park, ele brinca com essa figura da pessoa que é do campo, que não está habituada à cidade. Aí cria-se oposições, né? O cara da cidade é o que tem acesso aí a tudo, a educação de melhor qualidade possível e tal. E aí você cria uma dicotomia, né? O cara da cidade é o educado, é o esperto, é o safo, é o que tem não sei o quê. Isso aparece muito na poesia no teatro de Aristófanes, né? Essa brincadeira entre a figura do cara que mora na cidade e a figura do cara que mora no campo. Então tem um personagem de Aristófanes que é o Dicaiópolis, né, que é um cara que vem do campo, que na verdade ele vem mostrar, ele é pintado como caipira, digamos assim, né, e na verdade ele vem mostrar algumas falhas do pessoal da cidade. Então essa figura retórica do Aristófanes é muito curiosa. E ela aparece, a gente vai ver isso no método que a gente vai usar quando a gente entrar nos textos do método. Os textos do método são criados, mas com base em textos antigos. Pelo menos os primeiros textos do método são assim, a gente vai ver isso. E aí o método, tô dizendo do método de grego ático, que a gente vai usar como base para os próximos vídeos desse tema. Mas o método usa logo no primeiro texto a figura ou a personagem de nome de Caiópolis, né? Que é um nome curioso, que é a conjunção da palavra de que, né? Que significa justo, e polis significa polis mesmo, né? Então é uma brincadeira, né? A justiça da polis, ou o justo da polis, ou qualquer coisa assim, significaria o nome dessa personagem do Aristófanes e que vai pro nosso método. Então, pois bem, então a gente tem ali a questão, essa separação dicotômica, né, na criação da figura do caipira para fazer graça, sobretudo para fazer graça
do cara da cidade. E aí no South Park a gente tem essa utilização retórica e essa utilização da piada nesse sentido. Eles pegam o caipira, pegam o cara do campo e tal, e aí coloca esse cara bastante xenofóbico, né? Uma representação de uma xenofobia de gente que tem pouco conhecimento. É essa estruturação que aparece na piada do South Park, né? Aparece os caras lá, they took our jobs, they took our jobs. Aí a piada é feita de uma maneira que a repetição é tão constante dessa frase, né? Eles tomaram nossos empregos, que a coisa começa a virar um balbuciamento, sabe? They took your jobs, they took your jobs, blá, 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 blá. Vira uma coisa, é curiosa a parada, é como se a coisa fosse tão repetitiva que virasse uma coisa meio que bárbara mesmo, de bar, 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 sabe? Então essa é a utilização do humor que aparece no South Park. Fiz um vídeo passado falando sobre essa coisa de que o humor funciona de maneira política muitas vezes. Então é a satirização da xenofobia que o South Park faz na figura de um cara sem educação que, por ser educação justamente, age de maneira reativa, sem entender os funcionamentos das coisas e acaba com aversão ao estrangeiro e tal. E aí o que o Ernesto está fazendo é o discurso político contrário, ou exatamente oposto a essa figura de humor que aparece no South Park, que é dizer o seguinte: o problema da sociedade, diz ele, não seria a xenofobia, mas sim a oikofobia, que é o ódio ou a aversão à própria casa no sentido de nação, ou no sentido da sociedade brasileira, ou a sociedade qual for. Aí ele cita ali, aí eu vou ligar o computador rapidinho para ler uma notícia que eu vi esses dias. Uma notícia que foi reproduzida na imprensa brasileira. Então, essa reportagem foi publicada aqui no Globo, foi feita pela Sandra Cohen, e aí o título é assim: Análise: como o eixo Hungria-Itália ameaça os refugiados na Europa. Aliados da extrema-direita, é o subtítulo, primeiro-ministro Viktor Orbán e vice-premier Matteo Salvini fazem frente anti-imigração e desafiam França e Alemanha. Tem várias maneiras de você interpretar esse tipo de notícia, analisando quem é o autor da reportagem, fazendo crítica à reportagem. Inclusive, na posse do Bolsonaro teve esse negócio de WhatsApp, Facebook, né, que é uma rejeição exatamente a esse tipo de mídia, por causa justamente das posições, enfim, das pessoas que escrevem pro jornal, né? Mas a questão que está nisso tudo é o seguinte: o discurso do Ernesto é para desmerecer quem vai se posicionar contra as posições que o ministério dele vai tomar, e ele produz uma espécie de vinculação a uma doença, né? Ou uma expressão doentia, uma expressão problemática, perigosa, que ele chama de oikofobia, para que, em contraparte, né, ele não seja chamado de xenofóbico, ou que a estrutura do governo não seja chamada de xenofóbica pelas opções que vai tomar nessa coisa de reafirmar o nacionalismo, né? Reafirmar, não, a nação brasileira é poderosa, a nação brasileira é isso e tal, e aí proteger os interesses da nação e tudo mais, que faz parte do discurso nacionalista. Então ele constrói toda uma narrativa para deslegitimar quem seja antinacionalista como oikofóbico, e ao mesmo tempo para vincular isso a uma noção de ateísmo, de ódio a Deus. Então ele fala de teofobia, né? Teofobia e oikofobia, que seriam coisas do globalismo e tal. Essas coisas, assim, criticar o capitalista, o globalista, essas subjetivações são problemáticas, porque você cria uma abstração, né, do que seria o conjunto dos globalistas ou o conjunto dos capitalistas ou qualquer coisa assim, e aí você ataca sem expressar os sujeitos.
vira uma expressão fantasmagórica, né, em que você pode atacar e se referir sem dizer quem é A, quem é B, a quem você está se referindo. Então, se você defende, eu falo do capitalismo, da boa parte da esquerda usa essa figura de essa substantivação, né? Então você substantiva um sujeito e aí você começa a falar que o problema de tudo é o capitalista, e quem não é o capitalista que está defendendo alguma coisa ruim e errada é submetido de alguma forma, é um idiota útil ou qualquer coisa assim do capitalista, ou no caso do discurso do Ernesto, do globalista, né? Acontece isso também na direita quando eles fazem a associação com comunista, né? Todo mundo é comunista e quem não é, quer dizer, todo mundo que discorda de um certo discurso é comunista, e quem não é um idiota útil do comunista e tal. Então, tudo isso é comum no discurso político, é natural que essas coisas aconteçam, é normal, melhor dizendo, é normal que essas coisas aconteçam. E é muito ruim, mas acontece, porque faz parte de duas coisas sobre as quais eu gostaria de falar. Uma é a antilogia e a outra é a criação do inimigo. Sobre a criação do inimigo, eu posso falar com melhor propriedade, porque ele aparece, essa criação, debate sobre isso na política aparece no livro 1 da República, quando o Polemarco coloca o que para ele seria justo, né? Dá ao amigo que é bom e ao inimigo que é ruim, ou qualquer coisa parecida com isso. Eu também não vou lá olhar o texto, tô com muita preguiça para fazer isso. Mas a ideia que aparece ali depois vai ser repetida por um autor que chegou a ser nazista, né, o Carl Schmitt, que ele defende essa ideia, né, no conceito de político e tal, a ideia da noção de amigo e inimigo, para você, que seria mais ou menos a dicotomia pela qual funcionaria a política. E nesse quesito, Carl Schmitt, é muito complicado isso, porque você tem que separar as coisas do que é descritivo, do que é um interesse, né, do que é uma análise descritiva. Você tem que saber separar dentro de um grande texto, você tem que saber separar o que é uma afirmação descritiva e o que é uma afirmação, digamos assim, normativa ou propositiva, no sentido de buscar algum fim e tudo mais. Normalmente os textos são textos que falam sobre política, ou como o própria fala do Ernesto, eles têm aspectos de descrição misturados com aspectos de proposta. Então é muito difícil no análise de textos humanos, é um tema que você tem que estar atento, a separação entre uma coisa e outra. Até quando uma pessoa está tentando descrever uma coisa, e até quando uma pessoa está querendo propor uma coisa. É muito difícil fazer essa separação, certo? Então, quando o Schmitt faz esse tipo de avaliação sobre o conceito de político e tudo mais, a linha é tênue ali. E o que a gente tem que saber analisar quando a gente lê esses tipos de texto é até que ponto essa descrição do amigo e inimigo, que aparece já na personagem de Platão, no Polemarco de Platão ali na República, e que volta a aparecer, até que ponto essa onda, essa fala, ela não é descritiva de como funciona a política. E o outro termo que eu tinha para falar é antilogia, né? Basicamente, antilogia é uma ideia que aparece atribuída já a Protágoras, que é a ideia de afirmar que em todo discurso em um sentido, aparece um discurso em outro sentido em direção oposta, que seria defensável. Não necessariamente, eu posso falar sobre isso mais pra frente, não necessariamente que isso descreveria a verdade, sabe? Não é que existem duas verdades, uma verdade em um sentido e uma verdade em outro sentido. Não é assim, tem que tomar muito cuidado para fazer essas afirmações e atribuir a autores coisas que não estão no texto, certo? Então, mas o grande problema é que, havendo discursos assim, você consegue ver coisas como estão aparecendo hoje, de gente dizendo que a Terra é plana, certo?
Isso, a surgir pessoas dizendo que a Terra é plana, com defesa disso, tem a ver com antilogia. A mesma coisa em relação ao aquecimento global. Tem um vídeo do Vox, eu acho que eu vou deixar no i ou na descrição, enfim. Vox é um canal norte-americano que ele fala sobre política e ele tem um viés de esquerda. E nesse vídeo que eu estou mencionando, eles mostram a transformação de como os republicanos lá nos Estados Unidos teriam transformado o discurso com o tempo. Quer dizer, eles defendiam que o aquecimento global antropogênico, né, com origem no homem, no ser humano, ele seria uma coisa, no mínimo, digamos assim, a se considerar, e como esse discurso foi se transformando para negação completa do aquecimento global, ou pelo menos um ceticismo, vamos ver, a gente tem que olhar todos os lados e tudo mais, essa coisa engraçada que a gente vê por aí. Mas isso tem a ver com antilogia e a função antilógica, digamos assim, da política. Não sei nem se cabe esse termo antilógica, mas até que fica gostoso de reproduzir, né? Porque é bem basicamente isso que produz na sociedade, né? Um monte de gente dizendo um monte de coisa maluca, né? Mas então, por que essa galera... Aí tem gente... Ai, gente... Tem gente que fala que o problema da política é ideologia, né? Então, não, porque o pessoal da direita ele é ideológico, é por isso que eles defendem ideologicamente na não existência de aquecimento global e tal, e nega a maioria dos cientistas que trabalham na área, inventam essas coisas aí de que tem um grande grupo do mal que quer dizer que tem aquecimento global e tal. Quer dizer, eles não falam nem que é erro, né? É um interesse que existe ali e tal, de alguém, sei lá, dos globalistas de repente, né, que querem manipular a verdade e tudo mais. Aí você cria um discurso exatamente na direção contrária e fundamenta o discurso na direção contrária. E aí era isso que Protágoras dizia, né, que a que foi atribuído para ele, né, que em todo discurso numa direção existe um discurso da direção contrária. E aí na política acontece isso, tem um discurso que ele, mesmo que ele se baseie na verdade e ele ganhe alguma hegemonia, ou se baseie na busca da verdade e ele ganhe uma hegemonia, será útil politicamente você se opor a esse discurso. Porque as pessoas estarão se opondo não apenas ao discurso, mas à pessoa portadora do discurso, certo? Então, se os democratas nos Estados Unidos estão dizendo que aquecimento global é antropogênico, com base, sei lá, em quais cientistas, em quais avaliações, em quais não sei o quê, para os republicanos se torna interessante ser o oposto disso. Porque aquelas proposições sobre aquecimento global necessariamente acarretam posições políticas. Se está acontecendo um aquecimento global com base antropogênica, se isso efetivamente pode ameaçar o ambiente onde o ser humano vive e ameaçando o ambiente onde o ser humano vive, pode causar danos para nossa existência, pode causar perigos para nossa existência, para a existência de outros animais e aí com um efeito em cadeia causar problemas para a gente, se isso é verdade, então a gente tem que tomar uma atitude política X e não Y. Então, e aí a atitude política X de diminuir índices de poluição é custosa. Você vai ter que ser um pouco menos eficiente na sua produção. Então, os republicanos agarraram a bandeira do, no mínimo, ceticismo em relação à afirmação do aquecimento global para poder ser contra as políticas possíveis de serem levantadas para dar conta do problema do aquecimento global. Porque, óbvio, se não existe aquecimento global enquanto problema, não há que se falar em ações políticas para minimizar os danos do aquecimento global antropogênico. É basicamente assim, é essa estrutura que vocês têm que entender. Então, quando os republicanos se posicionam de maneira cética contra o aquecimento global,
Isso não é ideologia, igual a isentada burra gosta de pregar por aí. Isso, na verdade, é pragmatismo, que é o seguinte: você tem uma posição, se você assumir essa posição, você tem maior chances de representar o interesse de uma população que não quer políticas XYZ contra aquecimento global, no caso, e aí você se faz representante desse interesse e começa a defender que a verdade não é XYZ ou alfa, beta, gama. Você começa a defender que a verdade não é alfa, beta, gama para que você represente o interesse de uma população que vai votar em você e você vai ser eleito por causa disso. Isso é uma atitude pragmática de busca de poder. Não tem absolutamente nada a ver com ideologia. O problema do mundo não é a porcaria da ideologia. E aí o que acontece? Quando você cria uma espécie de discurso representativo de um interesse da parte da população, em outro movimento de pragmatismo, as pessoas da população que querem eleger esse cara, seja por causa agora do aquecimento global, seja porque o que for, interessa pra ele. O cara tem um parente republicano que ele quer eleger no, sei lá onde, no governo de algum estado lá nos Estados Unidos. Então ele começa a defender, e aí não é ideologia, é pragmatismo político no caso. Então ele começa a defender que tudo que o republicano falar, ou que são tendências que aparecem claramente em discursos defendidos por parcela dos republicanos, ele vai começar a defender aquilo como verdade, ou como interesse, ou se não como verdade, pelo menos como defensável. Ah, ele está dizendo isso, mas olha só, vamos ver aqui que tem esse lado também, não sei o que. Aí você começa a passar pano. Mesmo que você não esteja chegando ao ponto de distorcer o que você acredita sobre verdade, você fala assim, não, mesmo que mesmo que o cara não esteja certo, tem fundamento que ele acredite nisso e tal, tal, tal. Aí você começa a dar legitimidade para os discursos, não por questão de ideologia, mas por questão de pragmática. Eu quero chegar ao poder. Como é que eu faço para chegar ao poder? Aí você tem que entender isso. Esse tema me interessa bastante. Por isso que eu me estresso tanto com essa isentada burra, porque não tem outro nome pra essa gente. É gente burra mesmo. Gente burra. Como o Easy, como o Claro. Gente burra. É isso. E aí, isso não é ideologia. Isso é pragmatismo. Então a crítica que a isentada faz é errada. É pragmatismo essas coisas. Não é ideologia. Não é ideologia. Então, quando isso cria um grupo gigante de discursos em volta de um partido, em volta de uma pessoa, em volta de um não sei o quê, e a pessoa começa a defender o grupo das ideias, esse grupo das ideias não está sendo defendido porque a pessoa caiu numa rede de ideias que confunde a cabeça dela e ela não consegue perceber o que é realidade e o que não é. Não é isso que acontece. O que acontece é que esse conjunto de ideias que está sendo defendido, ele é defendido porque tem um interesse daquela pessoa em que aquele conjunto representativo de um grupo que está buscando a chegada no poder não seja vilipendiada, para que o grupo chegue no poder. Entendeu? Deu para entender o que eu estou querendo dizer sobre essa posição pragmática em relação até à verdade, em relação à política, obviamente, mas em relação a coisa descamba para compreensão do real, saca? Então vamos voltar lá para o negócio do texto que ele colocou, né? Conhecerá a verdade e a verdade vos libertará, né? Ou libertará vocês e tal. A primeira pergunta que a gente faria socraticamente aqui é: o que é verdade? O que essa pessoa está entendendo por verdade? Se você fosse fazer uma análise bíblica, o ideal, a coisa seria muito complicada, porque a Bíblia ela é composta de vários livros escritos por várias pessoas, inclusive o próprio
Novo Testamento é uma composição de vários livros. Não é Jesus que está falando com vocês, são pessoas que escreveram sobre Jesus, supostamente, e é o entendimento delas. Então, o texto de João, né, que é o que está citado ali, é o texto de João. Você tem que entender o que para João significa verdade para você interpretar esse texto. Então, a gente teria que procurar em outros trechos do texto de João para entender o que João está querendo dizer por verdade, quando ele usa a palavra verdade, né? Então, assim, não vou dar uma de teólogo, de intérprete da Bíblia, mas eu vou citar uma outra passagem da Bíblia em que João menciona isso da verdade, vinculado à figura de Jesus Cristo, né? Que Jesus aparece dizendo ego emi, re horos, re aletheia, kai re zoé, alguma coisa assim, que é assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? É isso que está dito ali. Então, o que é conhecer a verdade? É conhecer, pelo menos em João, aparece significando conhecer Jesus. Por isso que aquele discurso que ele faz sobre amor faz muito sentido. E tem a ver, eu já falei sobre isso, como o cristianismo, o Novo Testamento é muito relacionável com o platonismo, né? Então Jesus seria a verdade, então ele estaria falando de conhecer a verdade se referindo a Jesus ou a Deus, considerado, né, dentro da Trindade e tudo mais, se assim se considerar. Mas é por isso que ele fala do negócio do amor. O amor. Não se conhece apenas com... Ele fala que é um jeito pobre, né, de falar de verdade, o Ernesto fala isso. Falar sobre uma coisa assim meio, sei lá, prática, alguma coisa assim, que tem que conhecer com amor e tudo mais. Tem a ver com esse contexto. Então vocês têm que, para entender o discurso do Ernesto, vocês têm que entender um pouco do texto bíblico que ele está se referindo, tem que conhecer um pouco do platonismo, que é muito relacionável com o discurso dele, com o discurso do Olavo de Carvalho e tudo mais. E aí você vai entender que o conceito que ele está usando de verdade se relaciona com todas essas ideias. E aí é que tá, ele pega esse discurso que teria relação assim direta, especificamente com uma coisa específica da descrição de buscar a religião cristã, Cristo e tudo mais, e aí ele tira desse contexto e usa o texto bíblico num contexto de falar das políticas externas que o Brasil vai tomar e tal. E aí ele fala que o Bolsonaro seria um cara que está acordando o país para a verdade e tudo mais, e aí com amor, sabe? É tudo tão complicado, cara, é tão complicado. Vai dizer que o Bolsonaro tem uma atitude amorosa? Claro, você teria maneiras de justificar isso. O Olavo é ótimo para fazer isso. Ele fala, não, mas o amor significa você querer o bem para a pessoa, e se ela tá no caminho errado, você tem que brigar com ela e não sei o quê. E tem toda uma maneira de justificar isso, sabe? Que dá para fazer e que o Olavo faz muito bem. Por isso, eu volto a repetir, eu não fico criticando o Olavo de Carvalho de burro, porque burro ele não é. É isso que vocês não entendem. Um monte de moleque positivista que tem aí na internet que não compreende. Tudo isso é articulação retórica. O Ernesto não está preocupado com verdade objetiva e de repente considerar o fato de que o Bolsonaro foi eleito com a ajuda de propaganda, não sei se isso definiu as eleições, mas tinha lá propaganda de mamadeira de piroca, de um monte de bobagem inventada e espalhada. Quer dizer, não é exatamente noções sobre verdade, se a gente está tomando verdade como correspondência aqui de discurso com realidade, não foi exatamente apenas, pelo menos, verdade que nutriu a campanha do cara, né, do Bolsonaro. Não foi, com certeza não foi. Mas aí a noção que ele está colocando de verdade é essa, de vincular a noção religiosa com a noção de política, e aí dizer assim, não, ele está procurando, ele está com o amor no coração, procurando o certo, a verdade, o bem, Deus que seja,
E aí ele está nesse caminho e vai levar o Brasil para esse caminho, e a gente vai fazer isso. Olha como é que a gente conhece, olha como é que a gente sabe o grego, olha como é que eu leio o negócio lá da oração em tupi, e aí a gente vai reacender os fogos da paixão, né, pela nação brasileira, sobre o nosso passado e tal. Quer dizer, ele está propondo política, ele está propondo uma política nacionalista. E assim, a princípio isso é uma opção, não é nem certo nem errado. Tem coisas positivas numa posição nacionalista e tem coisas negativas numa noção nacionalista. Só que aí quando ele vincula isso com a noção de verdade, ele está vinculando a ideia de que esse grupo político que assumiu o poder tem a verdade, ou está no caminho da verdade. Vai fazer você acordar para a verdade. Quer dizer, ele vincula posições políticas, opções políticas vinculadas a valores, hierarquia de valores, que não é necessariamente objetivo. Você pode até falar, a gente pode falar sobre isso depois, sobre valores serem objetivos ou não. Mas hierarquia de valores, para tomar opções, isso definitivamente objetivo não é. Hierarquia de valores. Você tem valores, por exemplo, como a liberdade e a vida. Eu respeito a vida e respeito a liberdade. São dois valores, certo? E aí você tem, por exemplo, a situação que eu citei em um vídeo atrás sobre ortotanásia e tal. Você aceitaria a eutanásia, uma pessoa se matar porque ela quer e ponto? E aí você acha que um médico pode dar uma injeção letal numa pessoa que está, sei lá, em cadeira de roda e não quer mais viver? Aí ela pediu eutanásia, pediu para que ela tome uma injeção letal e morra. Você acha que ela tem o direito a isso? Se o seu valor de liberdade, nesse caso, sobrepor o valor da vida, você vai dizer, não, é o direito dela, porque é a liberdade dela, ela escolher se vai ficar viva ou não, independente do que esteja motivando ela. Se você tiver o valor da vida um pouco mais elevado em relação ao valor da liberdade, você vai dizer, não, em hipótese alguma, uma pessoa pode se matar só porque está na cadeira de roda. Ela deve estar com algum problema psicológico, tem que cuidar do problema psicológico dela e tal, para ver se ela não se causa esse dano que é se matar, né? Exatamente um dano físico, exatamente. Então, as posições que você toma em relação a essas coisas tem a ver com juízo de valores. E posições políticas, como optar pelo nacionalismo, a política externa, é uma opção política. Tem a ver com juízos de valor. Aí quando você vincula isso à noção de verdade, você assume que quem está tomando a posição contrária a você é mentiroso, não tem apego à verdade. Aí ele faz a vinculação com a religião, né? Odeia Deus. Quer dizer, eu sou ateu, não acredito que deuses existem. Né? Eu acho que, inclusive, e repito isso o tempo todo, religião é basicamente relacionada à política. Não é apenas isso, sempre repito, mas é fundamentalmente relacionada à política. Até porque, para você criar uma religião, nesse sentido amplo, com o aspecto social da coisa, você precisa de uma tradição. E a tradição só existe em um ser humano dentro de uma sociedade que recebe informação do passado. Então, necessariamente, para haver religião, precisa haver política. Então, a eleição do Bolsonaro me causa muito mal-estar. Muito mal-estar, muito mal-estar. Porque é esse tipo de posição que esses caras têm. De vincular a verdade, ou a vontade de buscar a verdade, ou a vontade de buscar o conhecimento, a posições políticas. E isso não é ideologia, igual um monte de moleque idiota do isentismo acredita. Isso é uma noção pragmática de política, e eu diria mais. Eu diria até mesmo que é uma noção pragmática do ponto de vista epistemológico, do pragmatismo norte-americano, com aqueles caras, William sei lá o que, depois eu vejo, eu vou fazer um vídeo sobre pragmatismo algum dia ainda. Mas que é conformar a verdade de acordo, tem até uma discussão sobre isso, né, sobre o ceticismo contra o pragmatismo. Aí a posição do pragmatismo seria o seguinte: eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser se isso for útil para mim.
né? E aí eu digo que isso é verdade a partir da utilidade que isso tem para mim. Aí o cético diz, não, você tem responsabilidade pela crença que tem. Então você não tem essa desculpa de acreditar ou dizer que é verdade alguma coisa só porque faz bem pra você e tal. Tem essa discussão com dois Williams, eu esqueci o sobrenome deles, depois eu vou fazer vídeo sobre isso. Mas é uma posição, esse tipo de posição de vincular a realidade a posições políticas é uma posição pragmática, tanto do ponto de vista pragmático político, porque isso é útil para você, porque se você tiver com a verdade, quem está contra você, repito, é mentiroso, ou é burro, ou é mentira. São as únicas opções que tem. Se você tem uma posição política e a sua posição política é verdade, né? Então, ou quem discorda de você é ignorante, não conhece do que você está falando, ou quem discorda de você é pilantra, é um mentiroso, que não sabe que é verdade a sua posição, mas não toma a sua posição porque não tem apego à verdade. E ponto, entendeu? Então, eu precisava fazer esse vídeo, sabe? Eu tô muito como... Aí eu tô exatamente com o que esse cara falou, sabe? Oicofobia mesmo. Eu tô com aversão a esse país. Aversão. Aversão. E não pelo conceito do país, pelo conceito de Brasil. Não tenho apego a uma abstração e nem desapego. Sou indiferente a essa questão de abstrações arbitrárias. O que me incomoda é o que as pessoas estão fazendo, sabe? O cara fez esse vínculo, aí falou, tem uma teofobia. Quer dizer, se eu faço vídeo sobre ateísmo ou criticando concepções religiosas, porque eu tô afim de criticar a política, o que eles fazem? Dizem que inclusive Platão fazia isso pra cacete, né? Nas leis ele faz uma condenação ao ateísmo e tal. Então, o que eles fazem? Eles vinculam a sua discordância com posições políticas a um ódio a Deus. Que ódio a Deus, cara? Que ódio a Deus. Se Deus existisse, ou se existir, vamos adotar uma posição cética aqui, né? Se existir um Deus, eu tenho mais que agradecer tudo o que eu tenho na minha vida, tudo que eu fiz na minha vida, eu devo à minha existência. Então, se há um criador da existência, eu tenho mais que agradecer. O que eu acho é que não existem deuses, e eu acho que politicamente se usam do discurso sobre deuses, ou, como aparece em Platão também, teologiai, das teologiai, dos discursos sobre deuses, ou sobre o Deus, né, porque agora a gente vive numa sociedade monoteísta. Então, usam os discursos sobre Deus para isso, para política, para se justificar, para se dizer dono da verdade. E se Deus é a instância última que emana a verdade, você tem apego por Deus e não sei o que, é você que é o dono da verdade. Então é isso. Então o problema do cara não é ele fazer referência a grego, ou fazer... Isso faz parte do jogo. Vocês têm que entender isso, faz parte do jogo. Agora é interessante que vocês conheçam também de onde que vem, por que ele está usando João, o que João diz. Vamos estudar um pouco da Bíblia, é importante isso. Importante isso. E outra coisa importante também é parar com essa imbecilidade que tem na internet de achar que as coisas estão sendo feitas porque o pessoal é ideológico. Eles têm um... Porque dizer que essas coisas são ideológicas, do jeito, na semântica que o pessoal utiliza, é dizer que existe um conjunto de ideias que deixa a pessoa cega e ela não consegue entender a realidade que está acontecendo. E não é isso. As pessoas estão optando deliberadamente por adotar conjuntos de ideias porque elas querem adotar um certo tipo de governo, um certo tipo de perspectiva, isso não tem a ver com ser vendado pela ideologia, porque como é que é o raciocínio da pessoa. Não, tem a ver com interesse, a pessoa tem interesse. Igual o negócio do Bolsonaro lá com, sei lá, aquele kit gay lá, aquela coisa lá. Então o Bolsonaro aparece com aquele discurso, ele não aparece com aquilo porque, sei lá, mesmo que ele pessoalmente acredite, a utilização da parada não é simplesmente porque ele não viu que não é verdade, ou que ele exagerou, que o interesse para ele é que aquele discurso mina o adversário. É isso que importa. É pragmatismo que essa galera está fazendo. Que várias outras galeras estão fazendo, de direita e de esquerda também.
Então é pragmatismo, não tem a ver com vedar a mente por causa de ideologia. Então quando aí ele aparece lá, não, que eu kit gay, o livro, aí aparece a publicação na internet dizendo, olha, o que o Bolsonaro disse não é verdade, não é aquilo. Tem isso, isso, isso. Aí aparece a galera defendendo, aí vai dizer assim, não, mas ele não queria dizer isso, era mais ou menos assado, porque tem um pouco de verdade, vocês estão com má vontade, né? Vocês estão com má vontade, Paulo, meu Deus do céu, Paulo, meu Deus. Vocês estão com má vontade, vocês não querem entender, porque na verdade ele estava querendo dizer isso aqui. Aí você faz o que a gente chama de caridade hermenêutica, né? Interpreta da melhor maneira possível e anula os problemas do discurso para justificar o discurso da pessoa. Então ela cometeu erros, teve um errinho aqui, mas ele estava querendo dizer algo maior, o importante era isso aqui e tal, pá. Então é isso. Isso tem a ver, aí isso sim que é ideologia. Você fazer discursos pragmáticos sem nem saber que você está fazendo discursos pragmáticos, defendendo posições, né? Isso sim é ideológico pra cacete, né? Porque você nem sabe o que você está fazendo. E quem está fazendo discurso para defender o discurso do Bolsonaro, que ele vem falar, o kit gay era isso, não é isso. Aí a pessoa vai dizer, aí aparece um opositor dizendo, olha, o Bolsonaro está mentindo, ele estava dizendo isso, mas não era isso, era assado. Aí a pessoa que vai defender, ela não está indo defender por ideologia, ela está indo defender por pragmatismo. Está indo defender, ela sabe que o Bolsonaro de repente exagerou, modificou um pouco da realidade para fazer o discurso dele. Aí ele vai defender não é porque ele está com ideologia, ele vai defender porque ele quer o Bolsonaro eleito. É por isso que ele vai defender. Certo? É isso que vocês têm que começar a entender, cara. Eu tô cansado, sabe? Eu não sei nem mais como eu ajo referente a tudo isso. Porque é muita burrice, cara. É muita burrice. Porque quem elegeu o cara, quem fez essas propagandas, aquele cara que fez o Luciano Ayan, nunca sei o nome dele, eu sei só esse pseudônimo dele. O Luciano Ayan que fez aquele vídeo contra mim, me chamando de extrema esquerda, me dizendo que eu era um monte de coisa, me esculhambou, né, quando eu falei da Raquel Sherazade. Ele não estava fazendo porque ele é ideológico, porque ele não consegue ver a realidade, não, ele está fazendo porque ele, inclusive acho que a página dele se chama isso, né, pragmatismo político. Ele estava fazendo esse tipo de coisa porque eu ataquei a Raquel e ele estava querendo defender a Raquel. Então ele me esculhamba, não é porque eu sou isso, eu sou assado. É porque se eu ficar mal caracterizado, ele sabe que ele vai conseguir defender a Raquel e a Raquel vai fazer uma propaganda que interessa a posição política dele. Isso é pragmatismo, não ideologia. Seus moleques burros, isentões do cacete. Entendeu? Então, ideologia tem vocês que saem em defesa dos discursos, não, vamos mediar aqui, não, porque o Bolsonaro tem que entender e tal, que o discurso dele faz sentido nessa coisa aqui, não sei o quê. Se você faz sem entender a função política do seu discurso de apologia, aí o burro é você, aí o ideólogo é você. Ou melhor, o ideológico, né? Porque você está fazendo alguma coisa e você nem sabe o que você está fazendo. Então aí fica a dúvida, você não sabe e é burro, ou você sabe e está sendo pragmático? E aí a gente tem que esclarecer as coisas, porque se você está sendo pragmático, como o Luciano fez, me atacando, me esculhambando, então, porque eu esculhambei a Raquel Sherazade, então aí a gente tem que tomar outra relação, a gente tem que ter uma outra relação. A gente tem que ter uma relação que sabe, aí a gente cai no problema do Polemarco, que é o problema do Carl Schmitt, que é o seguinte, o cara tá me esculhambando porque ele entendeu que eu sou inimigo dele na disputa de poder. Aí fica difícil, né? Que é o que o Fernando Moura faz. Fernando Moura não é burro. Burro são vocês que acham que ele é burro e não entendem que os discursos que ele faz, as coisas que ele produz, tem muito a ver com isso, com pragmatismo político. Certo? Ele está produzindo discursos com a intenção de colocar alguém lá, e aí ele deixa coisa maleável, né? Fala do aquecimento global lá, olha, não sei o que é, se tem aquecimento global ou se não tem e tal. Ele não está sendo burro, ele está sendo pragmático, porque ele sabe que esse tipo de discurso ajuda a minar posições de esquerda, que agora ficaram vinculadas à ecologia e tudo mais. Certo? Então é isso que eu preciso dizer. O Fernando Moura, ele é um adversário, eu prefiro adversário do que a palavra inimigo. Ele é um adversário meu, politicamente, porque quem ele quer colocar
dos tipos de discurso, propostas que ele quer colocar no poder, são muito diferentes das minhas. Essas propostas, elas são diferentes das minhas, do que eu acredito. Então ele funciona como um adversário político. Eu não vou ficar minando o cara, tem gente que está indo por essa opção, nem julgo, porque é o que ele faz também, né? De ficar atacando pessoalmente e tudo mais, não julgo mesmo, porque é o que ele faz. Então essas pessoas entram, como eu disse anteriormente, em erística, né? A questão não é descobrir verdade, é porrada no adversário para minar a imagem, para que o adversário não seja eleito, não fique com poder e tudo mais. É nesse tipo de disputa que a galera fica quando as coisas se acirram na política, quando bipolariza demais, que é o que está acontecendo na sociedade brasileira hoje e até no mundo. Mas eu não vou entrar nesse tipo de confrontamento direto com essas pessoas que representam o governo que está estabelecido. Aí o Fernando Moura é muito esperto, então ele tenta se dissociar. Não, porque se acontecer uma corrupção eu vou denunciar, porque eu não tenho apego, assim, eu tenho apego ao bem, à verdade, né? Todo esse discurso que funciona muito bem. E aí depois ele faz o quê? E vocês, né? E vocês? Ele faz um tucoque, né? E vocês? Nunca vi vocês falando do PT, quando ele fez um monte de desgraça. Eu quero que se tiver corrupção no governo do Bolsonaro, haja punição. Mas e vocês? Quando tinha governo do PT, vocês não ficaram falando lá dos erros do PT. Eu falo dos erros do Bolsonaro. Quer dizer, o time do Bolsonaro, ele tem autocrítica, ele quer punição. O time adversário, não. O time é desgraçado, só quer o bem pro próprio time e tal. Tudo isso tem a ver com o discurso retórico. Fernando Moura não é idiota. Idiota são os isentões, que não compreendem como é que funcionam essas coisas. Certo? Então é isso. É isso. Apesar de certas pessoas serem adversárias minhas politicamente, estarem em posições diferentes, propondo governos, grupos que vão entrar no poder com perspectivas de mundo diferentes, com valores muito diferentes dos meus, eu sei reconhecer quando não tem um idiota ali. Agora, tem muita gente idiota que fica aí no meio termo, só falando, esse pessoal é ideológico. Você não tem estudo de bosta nenhuma para falar que os outros são ideológicos. Ideológico é você, que você defende coisas sem perceber que interesse serve. Bom, era isso. Um abraço.